Olá pessoal, nós aqui novamente falando de maturidade com Maria Lúcia Marzalek pela Rede TV do Paraná. Nós vamos falar novamente sobre o assunto de idosos, para idosos. O meu programa sempre vai chamar a atenção dos idosos. Para isso é muito importante a gente entender que hoje o Brasil tem de 30 a 32 milhões de idosos. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos fortalecer e esse programa veio exatamente para isso, para ensinar você aí de casa a buscar o seu direito, as suas condições e conclusões sobre a terceira idade. Quando nós falamos de idosos, nós começamos a entender que é um idoso doente, ele precisa de ajuda, né? E nem sempre é assim. Hoje, com 40, 50 anos aí, nós temos que nos preparar para receber essa terceira idade. A partir de 60 anos é contado no Brasil que é a terceira idade. Gente, hoje 60, 65, 70, somos jovens ainda, né? Temos muito que mostrar para a juventude e para as pessoas que nós temos capacidade de resolver, de fazer, de ir buscar, de lutar por nossa dignidade, por assim dizer. E hoje nós vamos falar um assunto sobre risco de quedas do idoso. Vocês já devem ter ouvido aí na sua casa, olha, tira esse tapete, coloque barra no banheiro. E nós trazemos quem hoje para falar sobre isso? O nosso professor, né, João, que veio aqui nos abrilhantar novamente com o assunto sobre idosos, né? A terceira idade é a sua preferência, vamos dizer assim. Isso. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Quero agradecer Otimamente. a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, né? Falando de um tema muito importante, que é a queda na terceira idade. E quero aproveitar e também parabenizar sobre o programa, que está sendo um programa muito bom para assistir, com temas muito relevantes, né? Que está no cotidiano das pessoas. Verdade. Por isso eu disse que é importante a gente entender bem sobre a terceira idade, porque a gente tem aquele mito de que você é velho. Então eu sempre falo, velho não, né? Nós somos idosos. Isso. Então a gente tem que aprender também a lidar com a sociedade e ensinar os mais jovens que nós somos idosos, né? O que é o idoso? É exatamente a decorrência de uma idade que nós vamos chegar até lá e nós temos que chegar com saúde, né, com alegria, com esforço e saber viver. Então hoje eu te pergunto uma coisa, que eu quero falar exatamente sobre isso. Por que a gente deve se preocupar com as quedas? Olha, Lúcia, queda é um tema muito importante que acomete o idoso, né? Estudos mostram que a cada 3 idosos, um vai cair pelo menos uma vez durante o ano. Nossa! Tá? Então, muitos idosos caem, né? E com a queda no idoso pode gerar uma avalanche de problemas. Sim. Tá? Então, eu tenho que fazer de tudo para que o idoso não caia. Tá? Quando o idoso cai, ele pode ter fratura, ele pode ser internado, ele pode pegar uma infecção, por exemplo, no hospital. E é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Sim. Porque a gente precisa prevenir esse risco de queda, essa queda no idoso, para ele ter uma qualidade de vida, ter longevidade, chegar, né, o mais longe possível nos seus anos com qualidade de vida. Nós estávamos falando agora há pouco, antes de entrar no ar, que às vezes o idoso tem que andar mais devagar, né? Tem que prestar mais atenção. O óculos faz a gente, às vezes, pisar em falso. Existem vários fatores aí que o idoso vai diminuindo a sua capacidade de caminhada, né? De poder pular um buraco. E a nossa cidade é uma maravilha, né? Então, nós não estamos preparados para isso. Eu acho que tudo é uma forma de entender como o idoso cai e por que ele caiu. Isso. E é isso que eu quero ouvir de você. Tá, então vamos lá. Tem muitos fatores que acometem o idoso, principalmente, né, a gente vai envelhecendo, então fisiologicamente a gente vai perdendo algumas capacidades, a gente vai diminuindo a nossa velocidade da marcha, diminuindo a visão, né, a audição. Então,
alguns fatores é normal acontecer conosco durante o envelhecimento. Só que tem fatores intrínsecos e tem fatores extrínsecos também, que não depende só de mim. Acho que não vamos saber nunca que palavra é essa. Vamos falar sobre isso, né? Então, fatores intrínsecos, né? O que acontece com o meu corpo? Eu tenho a perda da massa muscular, que isso pode afetar a minha marcha, o meu caminhar, e isso pode levar a uma queda. Muitos idosos, quando eles vão caminhar, né, conforme a idade vai passando, eles vão caminhando mais lentamente, eles vão se inclinando para frente, isso pode levar a um tropeço, a pessoa pode cair, ter uma fratura, né? Então é um risco de queda muito grande. Né? O idoso que, por exemplo, vai deixando de se alimentar direito, isso pode gerar também a sarcopenia, que é uma doença que acomete muitos idosos, que é a perda da massa muscular. Entendi. E sem massa muscular a gente não é nada, vamos dizer assim, né? Então eu preciso ter massa muscular para conseguir caminhar, para conseguir fazer as atividades do dia a dia, da vida diária, como levantar do sofá, caminhar, ir à cozinha, ao banheiro, fazer as atividades mesmo que eu faço no dia a dia, que eu nem penso que eu faço, mas eu preciso do meu corpo forte para isso, tá? Tem fatores visuais que conforme a idade vai passando, né, a gente vai perdendo um pouco da visão, então todo ano o idoso tem que fazer uma consulta no oftalmologista para ver. A audição também faz o desequilíbrio. A audição, né? Então, o idoso toma muito remédio, por exemplo, né? Acima de 4 medicamentos, isso pode interferir, né, no equilíbrio do idoso. Então, às vezes o idoso levanta e sente... Muito rápido. Levanta rápido e sente aquela hipotensão postural. Então, o sangue desce de uma vez para baixo, vamos dizer assim, né? Ele desce e ele sente uma tontura. Isso pode levar a um risco de queda. Então, tem muitos fatores que influenciam no risco de queda, né? Eu sempre falo assim, na hora que você levanta, você deve parar, respirar, para que o oxigênio suba, né? Para que você possa desenvolver todo esse teu corpo e então começar a andar. Não só o idoso. Quando eu estou deitado, por exemplo, na cama ou vendo TV, né? Eu passo um longo período deitado, vamos dizer assim, o meu corpo está tranquilo lá, o meu sangue está espalhado pelo corpo. Quando eu levanto muito rápido, não dá tempo de o corpo ele normalizar, né? Para eu poder continuar a fazer o que eu ia fazer, né? Levantar, enfim. Então eu tenho que fazer com calma. Tudo na vida é com calma. Tudo com né? calma. Principalmente quando a idade vai passando, né? Então são fatores que a gente consegue trabalhar para que não aconteça a queda, tá? E tem uma coisa importante. O idoso ele não pode cair a primeira vez. Porque se ele cair a primeira vez, ele vai ter medo de cair novamente. Verdade. Então um dos fatores importantíssimos é fazer com que o idoso não caia. Porque quando ele cai a primeira vez, isso vai gerar um trauma nele. Por exemplo, se eu fui na feira, caí na calçada, muitos idosos não vão querer sair sozinhos mais para ir para a feira, né? Se eu estou em casa, por exemplo, fazendo uma atividade lá, lavando um sapato, por exemplo, lá na lavanderia, e cair, às vezes o idoso não vai querer mais fazer aquilo. Então isso vai deixando o idoso menos funcional. Isso pode gerar depressão, porque ele tem medo de cair novamente, então ele vai deixando de fazer as atividades do dia a dia por medo. E isso pode gerar outros problemas. Então, a primeira coisa que a gente fala é não caia, não pode cair. Porque se ele cair, isso vai gerar um medo de cair, que vai lhe gerar uma bola de neve, que vai levar a outras complicações. Então, a gente tem que trabalhar tudo para fazer com que o idoso não caia. É interessante, você aí de casa deve estar pensando, né? Viu? É bem isso, devagar. Devagar. Então, esses fatores são os intrínsecos, né? Fatores que vêm de dentro. Então, eu posso mudar a minha forma de andar, eu posso me alimentar melhor para ter força, massa muscular. Eu posso respirar, fazer as coisas com calma, eu posso me virar com calma, né? Porque a gente sabe que às vezes o idoso ele está pensando em fazer, mas o corpo não acompanha o pensamento, né? Então eu pensei em virar. Por exemplo, Lúcia, você me chamou. Eu viro de uma vez, mas a minha perna não vira. Então isso pode levar a uma queda. Posso perder o equilíbrio e cair. Tá? Então, esses são fatores que são mudáveis, eu posso mudar, né? Sim. Trabalhando no dia a dia, falando para o idoso prestar mais atenção. E tem os fatores, como você disse, que são de fora, fatores extrínsecos, né? Que não depende de mim, depende do ambiente que eu estou inserido. Né? Entendi. Como você disse, por exemplo, o ambiente, as calçada. Tapete. Então, em casa, eu tenho que me preocupar muito com o ambiente que o idoso está inserido. Então, iluminação. Eu preciso ter uma boa iluminação para o idoso não tropeçar, para o idoso
olhar bem, ele saber aonde ele está indo, aonde ele está pisando. Por exemplo, tem brinquedo espalhado pela casa dos netos, o idoso pode tropeçar, então Sim. deixar o caminho livre. Muitas quedas acontecem no banheiro, né? Então o banheiro ele tem que ser um local seguro para o idoso. Tem que ter as barras lá para tomar banho, para ele segurar para tomar banho, né? Luz acesa. À noite, muitos idosos têm vontade de fazer xixi à noite, né? Utilizar o banheiro à noite. Então eu preciso ter uma luz lá, uma meia porta aberta. Hoje em dia tem muitos... essas luzes que a gente compra mesmo. Sim, de emergência. Na internet, conforme o movimento ela acende. Então a gente pode utilizar essas luzes, que não precisa do idoso levantar onde lá, ele vai acender, andando, vai acendendo. Então tem muitas opções para a gente manter esse idoso seguro, né? Tapete em casa é um perigo. Então um tapete ele pode enroscar o pé, né? Sim. E cair. Às vezes o tapete fica com uma orelhinha lá em pé, isso também pode enroscar o pé e cair. Outra coisa principal também é sapato. Então tem sapatos que não são borrachados, que é um perigo, né? A pessoa desliza pode ali e vai embora. Deslizar. Tem estudos que mostram que aquelas pantufinhas que não fecham atrás, só encaixa lá o pé, isso é um fator absurdo para a pessoa cair, né? Porque ela é lisa. A pessoa pensa no conforto, mas não pensa no perigo, né? E quantos idosos você para prestar atenção, você vai ver que o sapato é maior que o pé. Também, verdade. Então vai lá, pelo conforto, compra um sapato que é maior que o pé, isso é terrível para o idoso cair. Então tem que evitar, é bom colocar um sapatinho fechado atrás, um tênis, uma sandália fechada. Nem sempre o que é bonito é viável ao idoso. É viável, né? Na nossa vida, não só no idoso. Né? A gente tem que prezar pelo conforto, né? Porque caiu, gera tudo aquilo que a gente já comentou, né? Medo, ansiedade, diminuição das tarefas da vida diária. É verdade que as mulheres, tá no topo aí? Sim. Caem mais? Sim, é verdade, pessoal. Então, as idosas, né, têm não uma maior chance de cair, vamos dizer assim. Não. Os estudos mostram que as idosas vivem mais que os homens. Então, aí já é um fator. Então, as mulheres vivem mais que os homens, porque as mulheres se cuidam mais, vão mais no médico, né? Elas cuidam da saúde. Então, elas vão viver mais que os homens, né? Então, estudos mostram que as mulheres caem mais por quê? As mulheres têm mais tarefas cotidianas em casa. Então, as mulheres elas passam mais tempo no seu dia, né, da sua vida, fazendo as coisas de casa, né? Limpando casa, fazendo comida, as tarefas domésticas, né? Costurando, enfim, trabalhando mesmo, tendo suas ocupações. E vamos combinar, né, professor? A gente corre, hein? Corre, mulher vida corre. Corrida. É atrás de filho, é atrás disso, leva pra isso. Realmente a gente corre. E muitas vezes o homem idoso não tem essa carga de trabalho ou essa preocupação de fazer multitarefas ao mesmo tempo que a mulher tem. Então essa tarefa que ela faz durante o dia, várias tarefas ao mesmo tempo, às vezes ela está cozinhando, mas está lá no fogão e está a salada lá na mesa, ela precisa temperar a salada, ela vai na mesa. Isso, né, essa correria pode gerar uma queda. Então as mulheres elas caem mais que os homens, por viverem mais e por terem mais tarefas do dia do que os homens. Não estou falando que os homens não tenham tarefa, tá? Eles têm, né, as suas ocupações, tudo isso. Mas a gente sabe que a carga de trabalho da mulher é muito maior do que a do homem, né? Porque muitas mulheres, na vida mesmo, têm a sua profissão, ainda chega em casa, tem a segunda parte, que é cuidar da casa. Exatamente, nunca para. Nunca para. A gente sabe, mudando aí um pouquinho, vamos falar dos homens aqui que estão trabalhando. Então, o que a gente diz é que hoje mudou bastante, né? Então, não é essa a questão. A gente só quer mostrar que as mulheres caem mais. Sim. Claro que hoje homens são mães, né? Sim. Pais são mães, então todos eles correm, todos eles fazem alguma coisa. Então, é isso aí só para deixar bem claro que os homens trabalham, tá? É isso. Tá, então quer dizer que a mulher, ela tem essa, como é que eu vou te dizer? Não é um problema, mas é um fator de mais cuidado, é uma coisa que você tem que cuidar mais. Seria com calçado, né? Todos, né, Lúcia? Todos têm que tomar cuidado, mas como a mulher ela tá mais ativa lá na casa, né, andando mais, agachando mais, pegando uma tigela no armário em cima, por exemplo, então ela vai subir no banquinho, que isso é um risco de queda muito importante,
tem que cortar os banquinhos, né? Então essa mulher tem a probabilidade de cair mais. E os estudos mostram que, né, o público feminino cai mais pela quantidade de tarefa. Entendi. Eu sei que eu vou bater um pouco mais nessa tecla, mas quais fatores levam uma pessoa a cair? Tem os fatores, né, intrínsecos e extrínsecos, como eu disse. Que você disse. Né? Mas são vários, são inúmeros, né? Então, alterações cognitivas com o passar da idade, né? A pessoa, às vezes, ela perde noção do espaço onde ela está, né? Isso pode levar a uma queda, né? Porque ela não consegue acompanhar o corpo, né? Fatores da casa, fatores da rua, por exemplo. Tem idosos que, quando você está, por exemplo, na sala de casa, você tá tudo parado, né? Está no teu ambiente confortável. Quando você sai de casa, tá tudo em movimento. Então, a tua visão, o teu cérebro não está muito acostumado com aquilo. Isso pode gerar um número de queda, pode ficar zonza, gerar uma queda. Isso é verdade. Às vezes você tá lá... Quem usa óculos, né? Eu uso óculos, muitos de vocês devem usar. Quando eu tô lá fora, que tem um sol muito bonito, né? E que eu entro dentro de casa ou entro num ambiente que não tem essa iluminação, às vezes eu tenho que parar um pouco e respirar para ver se eu consigo enxergar realmente o ambiente que eu estou entrando. Sim. Acredito que em casa vocês devem ter passado por isso também e sabem perfeitamente. Mas você, como professor de educação física para idosos, Isso. é isso? Isso mesmo. Isso. Qual é o conselho? Olha, Se é que felizmente... tem. Se é que tem. Tem. Felizmente, as quedas elas podem ser evitadas, tá? Então, tudo isso que nós falamos, felizmente a gente consegue reduzir e se programar, né, para que isso não aconteça. Como? Né? Tirando os fatores extrínsecos, que é tomar cuidado, usar sapato confortável, fazer exame de vista, né, todo ano, tomar cuidado mesmo, estar atento, né, no seu dia a dia, no seu caminhar, tem os fatores internos que eu posso mudar. Então, o exercício físico ele é um dos principais fatores que tem essa intervenção positiva para tudo na vida e para as quedas também. Então, trabalhar o equilíbrio, né? Eu atendo em casas de repouso e atendo particular também aqui em Curitiba. Então, eu vou até as casas dos idosos trabalhar. Eu faço avaliação física e o equilíbrio tem que ser trabalhado para todo mundo, né? Então, nós já falamos anteriormente. Então, Sim. A perda do equilíbrio pode gerar a queda. Então, nas aulas a gente trabalha equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico, fazendo dupla tarefa numa atividade, fortalecimento muscular, porque a gente tem que ser funcional, né? A gente tem que chegar lá na frente, né? 90 anos, 100 anos, conseguindo se levantar, né? Sim. E tem outra coisa que é importante também, que é a quase queda. Por exemplo, muitos idosos não têm força nos músculos da perna. E ele vai tentar levantar do sofá... Vai pra frente. Vai pra frente, ou ele volta e cai no sofá. E se não tiver o sofá? Verdade, é uma queda. Verdade. Entendeu? Então, o exercício físico ele tem esse poder de prevenir para fortalecimento muscular. Então, se eu fortaleço meu músculo, eu vou conseguir levantar de primeira e continuar caminhando, né? Sim. Eu não vou perder o equilíbrio porque as minhas pernas estão fortes, né? O meu tronco está forte. Eu vou conseguir estender o meu braço para pegar alguma coisa lá na cozinha e não vou cair para frente porque eu treino na minha aula, né? Exercícios com esses movimentos, né? E tudo isso vai prevenindo, né, o risco de quedas. E isso vai melhorar a qualidade de vida do idoso muito, né? Porque se o idoso cai, tudo para. A família toda vai ficar em volta daquilo, daquele problema, né? Até a recuperação, até o idoso voltar, e ele não vai voltar igual, ele vai ter medo de cair de novo. Então a gente tem que fazer essa prevenção, né? Em todos os fatores, né? Principalmente atividade física, para que esse idoso não caia. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu tô aqui escutando ele falar e tô pensando em mim. Isso é interessante, eu tô pensando em mim. Quando a gente vai pro banheiro, quando eu vou fazer alguma coisa, você tá falando, parece que tá me passando um filme, né? Poxa, eu faço isso e eu tô errada. Com a minha pressa em cuidar, em fazer e tudo mais, nos meus afazeres, eu não presto muita atenção nisso. E eu acho que você aí de casa é a mesma coisa, né? Você corre tanto que esquece de perceber que tem alguma coisa que vai dar errado no caminho.
E não falando só dos 60 anos para cima, todo mundo, jovens, né, pessoas mais maduras. Então, a correria do dia a dia faz com que a gente não preste atenção nas coisas, vai tudo no automático. E esse automático que é perigoso, né? Porque eu não presto atenção no que eu estou fazendo e isso pode gerar um problema grande para mim, né? Uma queda, fraturar o crânio, fraturar o fêmur. Então, a maioria dos idosos que caem, um número gigantesco. Nós temos um índice muito alto sobre fratura de fêmur. Fratura o fêmur. Então, e a recuperação é lenta, né? O idoso ele vai ficar com medo, deprimido, porque ele tá lá paralisado devido à queda, devido à fratura. Então, a gente tem que evitar as quedas. Você acha que a alimentação ajuda? Com certeza, né? A proteína, que é o que nos dá o ganho de massa muscular, com o exercício resistido de força, que é o que faz o músculo crescer, ficar forte, em todas as idades. Eu tenho que me alimentar bem para eu ter energia, para eu fazer exercício físico, para me manter forte e saudável. Se eu não me alimento, eu não vou ter força, né? Você falou no outro programa que tem um tempo que você pode fazer. 30 minutos, 15 minutos, 1 hora por dia? Quantas vezes na semana? Pode repetir daí? Posso, claro. Então, assim, a recomendação de exercício físico para você não ser considerado uma pessoa sedentária é de 30 minutos por dia, tá? 3 vezes na semana é o mínimo que uma pessoa pode fazer, né? Mas a gente tem que fazer todo dia exercício físico. Esse exercício físico você pode dividi-lo, né, em exercícios aeróbios, que é exercício não de força, né, que trabalhe mais a respiração, resistência, capacidade respiratória, enfim. E exercícios resistidos, que é o que vai dar força para você. Então o recomendado seria fazer 3 vezes por semana exercício de força e mais 2 vezes por semana exercícios aeróbicos, caminhada, bicicleta, natação, né? Meia hora por dia já é um bom, vamos dizer assim, né? Um bom tempo por dia. Meia hora, 30 minutos. Mais que isso, a gente aguenta ainda, 40, 45 minutos. Mais que isso, o idoso vai cansar, né? Outra coisa importante, Lúcia, que eu não falei, agora, né? Esse tema eu lembrei, da alimentação. A hidratação, né? O idoso, ele desidrata muito fácil. E a falta de água no organismo pode gerar tontura e ele pode cair. Também. Então, o idoso que não bebe água, o idoso que não come direito, ele tem a chance aumentada de risco de queda, de sofrer uma queda, né? Então, alimentação, hidratação, né? Tudo é interligado. Tudo é interligado para a qualidade de vida e para a gente prevenir, né, essas coisas ruins que acontecem conforme o envelhecimento vai chegando. Tá. E aquela senhora que está em casa e que passa roupa, que varre o chão, que lava o banheiro, esse exercício é um exercício? O que é? Então, porque a gente faz isso, como é que fica? Não, eu conto? Isso é muito importante. Tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física é tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, varrer o quintal, passar pano, lavar banheiro, cozinhar, né? Agacha, pega uma coisa aqui, levanta, pega uma coisa lá. Então, isso é atividade física. O exercício físico, ele é uma coisa programada pelo profissional, né? Regular, sempre você tem um tempo para fazer e que aumenta o seu batimento cardíaco e seu gasto calórico. E esse é exercício físico, ele é sistematizado. A atividade física, que são as atividades da vida diária, não é exercício físico. Mas podia contar, né? Ajuda, com certeza, a ter qualidade de vida. Imagina uma pessoa que não faz nada, que só fica sentada. Nossa, entendeu? Aí não consegue Então, você tendo capacidade funcional de fazer as suas atividades da vida diária na sua casa, isso gera saúde para você. Quando eu paro e deixo de fazer, por exemplo, uma pessoa que é ativa na sua casa, ela não faz exercício físico regularizado, né, regularmente, mas ela faz a atividade física dela em casa. Como? Lavando, passando, né, cuidando do seu jardim, e ela sofre uma queda. E essa idosa ela vai ter que ficar 3 meses, por exemplo, 2 meses, enfim, até ela conseguir, né, se recuperar. Esse tempo que ela vai parar de fazer as atividades da vida diária vai ser muito ruim para ela, tanto psicologicamente
como fisicamente, porque ela vai parar de fazer tudo aquilo que ela gostava de fazer. Gente, eu acho que eu faço tudo errado. Não. Porque sempre achei que isso contava, né? Nossa, tô morta, chego em casa assim, tô muito cansada. E agora? Você acha que eu vou tirar 30 minutos? Gente, ó, não, é mas o professor conta, aqui. Conta como exercício, não é o exercício físico sistematizado, mas conta para sua saúde. Porque eu tô gastando energia, eu tô trabalhando a minha respiração, eu tô trabalhando o equilíbrio quando eu abaixo para pegar um sapato no chão. Eu tô trabalhando a minha mão lá, né, a coordenação motora fina, lavando uma louça ou cozinhando. Então conta, né? Só não é tão intenso quanto o exercício físico. Ótimo, então nós vamos combinar uma coisa. Eu e você aí de casa vamos cobrar e eu prometo que eu vou fazer. Você vai voltar aqui. E nós vamos dar continuidade nesse programa, porque já está acabando. Passou muito rápido. É muito rápido, gente, é muito rápido. E engraçado que a gente tem tanta coisa para falar e a gente às vezes até esquece. Mas eu vou levar ele daqui a pouquinho para o próximo programa e ele vai fazer esses exercícios comigo. Então nós temos aí um tempinho e nós vamos para o próximo programa. Você aguarda, assista o próximo programa. Não perca, porque junto comigo, você aí de casa, vai fazer esse exercício, tá bom? Um abraço e até lá. Não percam, hein?